Muita gente ouve o pai Joaquim falar de fatalidade, daí diz assim, tá, então eu vou, se já tem fatalidade, eu não vou ficar em casa, não vou trabalhar e vou ganhar a vida do mesmo jeito. Mas, Giveza, ir para o emprego é uma fatalidade. Você não vai, Deus lhe leva, Deus faz você estar. Então, se você compreender isso, mas se Deus disser faça-se você no trabalho, você vai estar no trabalho. É porque se existe fatalidade, a fatalidade existe sempre. Então. E não adianta nada você assar que não vai fazer, porque o que tiver que acontecer vai ser feito. Então. E não adianta nada você assar que não vai fazer, porque o que tiver que acontecer vai ser feito. Ah, entendi. Mas, se você tiver esse pensamento foi a sua fatalidade daquela hora. Claro. Porque eu não digo que existem momentos de fatalidade. Eu digo que a vida inteira é uma fatalidade. A vida inteira. Tudo. Sabe qual é a coisa mais fácil desse mundo? Coisa mais fácil É. é um espírito incorporar num cavalo. Não. É. É sentar. É só dessa bunda cair. Tá sentado. Incorporar é mais difícil, né? É simples. É simples. Tá certo. Então, a gente estava falando até agora sobre o espírito ter escolhas. Ele pode escolher, na verdade, como ele se sente em relação ao que acontece. E a Exato. Intencionalidade que ele coloca naquela E a proporção. intencionalidade que ele vive. Que ele vive. Porque se ele viver a intencionalidade da mente, ele vai seguir todo o lado material. Porque a mente só tem intencionalidade material. Tá. A mente não pode ser pura. Não pode ser Pula. pura. Não pode ser chanta. Aham. Por quê? Porque é um instrumento que foi criado com o propósito de proporcionar uma prova. Ele só existe para fazer prova. Então, quando ela é pula, aquilo é a prova. Está fazendo o trabalho dela, Ixo. que é atrapalhar. Os grandes pensadores são apenas mentos que são egoístas por natureza e que são hipócritas. Nossa, mas tem tanto filósofo bacana. Ah, tem, que está tudo preso ao objetivo material. Você quer um grande exemplo desse? Quero. Você conhece não estou falando mal, estou usando apenas características da mente. Como exemplo. Isso. Eu conheço um. Você ouviu falar de uma mente chamada Gandhi? Sim. O que ele era? Um homem santo que lutava contra a guerra. Tá certo isso? Ele era um pacifista. Pacifista, isso. Ele lutava contra a guerra. E o que ele fez ver com a palavra? Guerra contra a Inglaterra. Ele não usava arma, mas todo o discurso dele era anti a Inglaterra lá. Era uma guerra. Sim. Defendendo os seus objetivos. Exato. Já ouviu falar da Lama? Já. É um movimento budista que mais compreende os ensinamentos do budismo. Então poderíamos dizer que é uma mente desapegada. Concorda comigo? O senhor está afirmando que ele compreende mais dentro dos Sim, porque ele é o encarnados? Dalai Lama, ele é a autoridade, ele é o Papa dos supostamente era para ele, budistas. igual o Papa era para compreender sobre o catolicismo. Isso, Claro. concorda com eu? Era para ele ter Então, essa se capacidade. o desapego é um dos fundamentos do budista, ele deveria ser a mente mais desapegada. Certamente. Concorda com eu? Sim. Mas ainda quer que a China saia do Tibete. Ah, Veja, eu não estou criticando. não, sim.
Eu uso esses dois exemplos e poderia usar um monte de outros, só para vocês não criarem Deus na terra. Não há homem santo, porque na terra não existe homo, existe mento, existe instrumento de prova de espírito. Só isso. Sim. Porque se você ainda considerar um homem santo, você, mesmo que seja o próprio Jesus, você ainda vai estar seguindo um homo, que é uma emanação de Deus. Está de olho para a sombra, em vez de estar olhando para a árvore. Tá. Então, quando dizem, por exemplo, São Francisco de Assis era um homem santo. São Francisco de Assis era um homem santo. E aí? Não sei se Ele ela tinha tanto, mentes não. também. Não sei se ela tanto, não. Aham. Vamos dizer assim, você só conhece do São Francisco de Assis o que lhes foi mostrado. Sim, Esse é o primeiro detalhe. Aliás, de todos. de todos. De todos você só sabe, de tudo, você só sabe o que lhe é mostrado pela sua própria mente. Então, eu diria que não. Ele foi um revolucionário. Um revolucionário do espírito. Um revolucionário. Dentro do quadro da vida. Ao invés de aceitar a autoridade Aham. católica como Paulo mandou, ele como católico deveria seguir, Claro. ele foi lá desafiar o Papa, foi lá lutar contra o Papa. Vocês têm que mudar, a igreja não pode ser assim. Mas então não foi muito diferente do Jordano Bruno. Esse eu não sei nem quem é. Tá, é um outro revolucionário. Então, por que eu citei o exemplo? Quando a gente fala santo, bom, quem canoniza é a igreja. Tá certo. Não, não é a igreja. Quem que é? Olha que grande mentira da sua mente. É mesmo. Quem canoniza é a igreja. É, Tem um monte de canonizados pela igreja que você não aceita. é. Concorda com eu? Eu já não concordo de canonizar, né? Não, mas tem muitos que você não aceita. É. Sabe por quê? É. Porque a sua mente não canonizou. Claro. Então você não é a igreja que canoniza, é você. É quem a sua aceita. mente que canoniza. Claro. E canoniza quem ela quer. E canoniza quem? Aquele que vai ser, aquela história que vai servir de instrumento para a sua prova. Aquele que pode atender melhor o seu objetivo material. E aí eu vou lhe mostrar outra coisa. Vamos ver. De repente você acha que tem um objetivo espiritual e você está vivendo um objetivo material, classificado como espiritual pela mente. Conveniência. Usando instrumentos para lhe prender ou ganhar. Na vida. Isso. Por isso que eu sempre incito com os outros. Não tem nada na mente que você não possa se usar. A sua razão não é guia infalível. Livro do Espírito. É. Você vai fazer uma palavra terceira para segunda? Vou. Então se eu peço a esse para pegar lá o Isso. livro do Espírito, nós vemos essa pergunta chatinha. Vamos sim. A sua razão não é guia infalível. Então, moço, não se baseie na sua razão nunca. Nunca? Nunca. Porque a sua razão é mal educada. Ela foi educada para ser humana. Então eu não posso ter uma opinião a respeito do que acontece. Grande pergunta. Vamos fazer a análise que nós falou de viver pelos ensinamentos dos mestres? O que é uma opinião sobre alguma coisa? Se eu falar que é um achismo, eu vou trocar só uma palavra por outra, não é não? Sim. Uma opinião Como é que a sua mente chega a uma determinada opinião? Irmão, se tira a chavela daqui de dentro, que se beber vela para esse não deve ser muito bom. Pode meter o dedo mesmo. O que é uma opinião? Como é que a sua mente faz para chegar a uma opinião? Como é que a sua mente faz para chegar a uma opinião sobre o que eu digo, por exemplo? Ela busca o que é lucrativo e prazeroso. Ela busca o que ela sabe, e aí,
confronta com o que eu estou dizendo Tá. e escolhe Isso é se é cabível. bom ou mal, se é certo, se é errado, se é bonito, se é feio. De acordo com suas De experiências. acordo com o que você tem dentro dela. Já dentro, né? Aham. O que é este confrontar e o que é determinar se é bom ou mal? É chamar o novo para minha zona de conforto. É julgar. Ah, A fazer... sua mente passar bom o que eu disse, ela tem que julgar. Julgar de acordo com os parâmetros dela. Claro. Os seus parâmetros, as suas verdades, o seu individualismo, o seu egoísmo. Tá. Então esse é um julgamento tendencioso. Por quê? Porque ele vai ser julgado por algo que não é uma verdade absoluta. Tá. Concorda? Sim. Para cegar, então você não deve acreditar em nada, a razão não deve ser levada a sério. Por quê? Porque ela tem o resultado de um julgamento tendencioso. Tá. E porque ela fez um julgamento. Tá E o que o Cristo ensinou? Não julgue. É. Então, se Cristo ensinou que não julga, ter um ensinamento, ter uma ideia sobre alguma coisa, ter uma opinião, é julgar, eu prefiro abrir mão da ideia que veio a mim, para não descumprir o caminho ensinado pelo Cristo. Claro. É isso que eu estou querendo mostrar desde o início. Você tem um ensinamento e precisa aplicar o ensinamento ao que está acontecendo. Desapego. Exato. Então a pessoa não tem que ficar lutando com um pensamento ruim vir na cabeça. Não dar vazão a ele. Nem não precisa lutar contra o ensinamento, contra o pensamento ruim que vem à cabeça, assim como não deve se apegar ao ensinamento, a um pensamento bom que vem à cabeça. Por quê? Porque da mente não sai nada que testa. Por quê? Porque ela utiliza-se das coisas de uma forma hipócrita para dar vazão ao seu egoísmo. Hipócrita em desacordo com o que sabe ser correto. Hipócrita que é usando o que sabe para ter um lucro individual. Usando o que sabe, mas não pondo em prática o que sabe. Tá. Ela usa o ensinamento do Cristo, do Buda, do Krishna, do Espírito da Verdade, para que ela mesmo ganhe, para que o humano ganhe. Certo. Então, a mente, ela faz tudo isso, mas é porque ela foi feita para isso. Exato. A mente não é boa nem má. Ela é a justa medida do que você plantou anteriormente. Seu karma. Sua expiação. Aquela história de que numa vida você tirou um baixo, nessa você vai perder uma mão, isso é visão de quem acha que ele é o corpo. Não é isso. A expiação é viver vicissitudes. Isso está na pergunta 132. Claro. Então, veja, todo o seu processo mental, ele está em acordo com a sua situação antes de encarnar. Sim. Se você é vaidoso, se você tem uma mente que espola a vaidade, essa mente espola a vaidade porque você, aquele que você não sabe quem é, antes de encarnar, gostava da vaidade. Claro. E compreendeu que a vaidade não lhe aproxima de Deus. Então você pede uma mente vaidosa para que você tenha a oportunidade de provar a você mesmo que viver vaidoso não lhe aproxima de Deus. E que a mente pode ferroar quanto quiser, que você não vai se doer. Isso, o espírito quando sai de lá diz, essa mente eu vou dibar ela fácil. Eu já sei que eu não preciso ser vaidoso, aí chega aqui pela força de Maia, pelas quatro âncoras do ganhar, da fama, não sei o quê, e pelas leis materiais, ele se apega à vaidade. E vamos só virar um pouquinho, tirar da vaidade e colocar, por exemplo, na sensualidade. Mesma coisa. Tá passando uma moça bonita, a mente já imagina eu fazendo sexo com ela.
Mesma coisa. E Aí você diz para ela, se eu vou fazer ou se eu não vou fazer, eu não sei. Se ela é bonita ou se ela não é, eu não sei. Você está dizendo que é mesmo. Eu não sei. Com isso, aquela ideia perde força. Você precisa entender uma coisa. O Krishna nos ensina que existem 5 agregados ao Espírito. 5 agregados ao Espírito. Agregados. Tá, O que é agregado? Não é dele. Se agrega. tá. Esses 5 agregados ao Espírito se agregam com o nascimento. Ou seja, quando o Espírito encarna. Sim. São eles a forma das coisas. Forma. No mundo universal as coisas não têm forma. Quem vê forma é o olho humano. Mas a gente imagina o senhor como um preto velho, por exemplo. Isso. Imagina você como o corpo que você tem. Imagina o lugar que você está como essa casa. As sensações, ou seja, as emoções, toda emoção que você vive não é sua, é agregada a você, é criada pela mente. Em espírito você não tem isso. Em espírito você não tem sensação, você tem sentimento. Tá. Que você não sabe o que é, porque você não sabe nem o que é espírito, que de lá o que o espírito sente. Claro. Sim, faz sentido. Percepções. Tudo que você percebe é agregado ao espírito, é criado pela mente. É agregado, senhor. Tudo que você percebe, Tá. que é percepção, visão, audição, Sim. paladar, olfato, sensibilidades do corpo. Capacidade de interpretação dos sentidos. Isso é agregado ao espírito, não é do espírito. E por isso no Bhagavad Gita o Krishna diz: o fogo não o queima, o fio não o congela e a faca não o corta. Ele, o espírito. Sim. O fio é do corpo. O fogo queima o corpo, não você. Quarto agregado, formação mental. Você sabia de uma coisa? Não. O espírito não pensa. Mas se ele se locomove com a rapidez do pensamento? Mas, veja, não é este pensamento, é o pensamento espírito. Porque senão, você pensa a partir do quê? Formas, sensações e percepção. Entendi. O pensamento humano surge dessas 3 coisas. Se essas 6 coisas só se agregam ao espírito quando no nascimento, o que a formação mental ou o pensamento humano também só se agrega a ele depois do nascimento. Faz sentido. É preciso cuidado com palavras quando elas falam para o espírito, quando elas falam para o humano. Por quê? Porque se você não sabe o que é o espírito, como é que você vai saber, se você sabe o que é pensamento, como é que você vai aplicar esse pensamento ao espírito? Então, a sua definição parece que de humano se expande um pouquinho mais para aqueles que habitam na zona astral. Depois que O que você chama de zona astral, o Krishna chama de mundo dos devas. São seres humanos sem corpo. São espíritos ligados a mentes humanas sem corpo humano. Então, eles ainda têm forma, ainda têm sensações. Poxa, a minha pergunta para você, Sim. se no mundo universal não há forma, como é que você pode ter violeta na janela? Você está Então, ligado à mente. Se o livro do Espírito diz na pergunta 1012, diz na pergunta 1012 que no universo não existe espaço circunspecto, como é que vai haver cidade espiritual? Só há cidade espiritual para aquele espírito que está preso ainda a uma mente humanizada, mesmo que não esteja na carne. Claro. Então existe a violeta na janela, mas porque o espírito está nessa condição ainda. Exato, existe a violeta na janela
para aquele espírito, porque ele já está ligado a um momento que possui forma, que possui de percepção, que possui sensação e que possui pensamentos. Ou seja, ele ainda está ligado a agregados ao espírito, mesmo sem carne. Olha. Moço, eu não estou... Mas é importante. Eu estou achando até estranho você estranhar isso. Você já ouviu falar em fantasma? Já. Então, estes são fantasmas. São seres que ainda não abandonaram a Terra, só não tem carne. Não, mas não é que eu estão estranho. presos à Terra. Não é que eu estranho isso. É que é interessante ver que, além dessa realidade, ainda tem, o espírito ainda tem outras existências sem forma. Além dessa realidade do mundo dos devas, ainda existe um universo. E entre o mundo dos devas e, vamos dizer assim, o macocosmo, ou seja, além de qualquer planeta, tem muito mais coisas que você nem imagina. Sim. Então ainda tem muito mundinho por aí que você vai passar ainda antes de você realmente conseguir se libertar totalmente. Tá. E enquanto você ainda está, vamos dizer, preso ao ciclo de reencarnações, você precisa de uma mente humanizada. Então o espírito seu ainda vai ter essa forma, vai ter o ego. Exato. Até que o ciclo das encarnações deixe de acontecer. Exato. E falta o quinto agregado, que é a memória. A memória O espírito não tem memória? Não. Mas fica tudo gravado no perispírito. Todas as suas existências, todas as suas vivências. Lá vem você de novo comparando o que é humano levando para o espírito. Tá certo. Ou seja, fica gravado no perispírito o ato humano. Não. Fica gravado no perispírito o sentimento do espírito. Claro, não a sensação. Se eu lhe der um tiro, se eu encarnado lhe der um tiro, não fica marcado no meu perispírito eu ter lhe dado um tiro. Fica marcado o sentimento que eu vivi ao lhe dar o tiro. Certo. Agora vamos citar o exemplo de quem se suicida com tiro na cabeça, por exemplo. Disse que ele desorganiza o perispírito e por isso na outra encarnação ele vem como problema mental, problema de ordem da própria desencarnação. Perfeito. Disse, né? Primeira coisa, suicídio aqui. Se existe fatalismo, não. Não, se existe uma pergunta do livro do Espírito que diz que ninguém morre antes da hora e Deus sabe a forma como cada um vai morrer. Sim. Não há. Não. Se tem uma pergunta no livro dos Espíritos que diz que se a pessoa não for para ser atingida pela bala, algo vai distrair, a bala vai passar? Quer dizer que dessa vez ele não foi distraído porque a bala tinha que pegar. Sim, sim. Então aquilo ali é fatalidade. Tinha que acontecer. Sim, o senhor está tirando Então a não está errado. Então por não estar errado, isso não pode influenciar nada. Agora, por que você, como você viveu o se matar? Isso vai cegar ao espírito. A forma como você vivenciou. E isso pode causar determinados karmas. Agora, quem vai julgar o karma? Ou seja, quem vai te atalijar o gênero de provas que você pede? Deus. Então, se ele achar que o melhor caminho para quem vivenciou com determinada emoção o momento de suicídio numa outra encarnação for ser um débil mental, virá. Se não Deus não assar, não virá. O problema é que vocês querem colocar leis humanas interferindo no espírito. Sim. Como se Deus, vamos dizer assim, fosse regido por leis. Deus não é regido por leis. Deus é a lei. É o que ele fala que é a lei. É o que ele diz, faça-se que é a lei. Não há uma lei que oriente ele a fazer. Compreendeu? Então, o que ele fizer está feito.
Então por isso você não pode aceitar que isso vai levar aquilo. Isso vai levar aquilo. Se Deus quiser. Tá. Se Deus fizer. Se não fizer, não vai levar. E para isso ele não quebrou lei nenhuma, que ele é que dita a lei. Tá. Então Deus que faz que tudo aconteça e aquilo que aconteceu porque Deus quis. Deus faz que. Não, Deus não quer nada. É outro grande problema. Deus não tem que ler. Sabia disso? Ele é. Não. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Ensinamento de Cristo. Voltamos lá no ensinamento dos mestres. Quem diz para você, para Deus, o que ele vai ter que fazer, é você. É você que planta. E ele só colhe. E ele não pode colher outra coisa. Ele não pode ter que ler, porque ele não pode fazer nada para você que você não mereça nem precise passar. Porque ele dá a cada um segundo as suas obras. Então, se você está vivendo isso hoje, é porque você mereceu viver isso hoje. Mereceu quando? Ao longo da eternidade. Também não jogue só para a última encarnação. Ao longo da eternidade. É exatamente a colheita do que você plantou nas diversas encarnações e na vivência fora das encarnações. Entendi. Mas eu estava falando do memória. Chico agregado para cegar a memória. Quando a sua mente diz, olha que bom, eu fui ao aqui e conversei com ele. Isso, quando você aceita que é bom, a mente leva para a memória. E mais tarde, ela vai usar isso contra você. Por quê? Porque ela existe só para lhe dar a prova. Ah, tá, é verdade. E como você já aceitou isso, ela diz, isso é mais fácil dele cair agora. Então quando o pensamento diz, que foi a pergunta que você me fez, aquela mulher é boa, você aceita esse pensamento, ela arquivou. Em outros momentos, ela vai jogar aquilo para que há algum momento onde você vá ou para o prazer ou para a dor. Para lhe virar de costa para Deus. Então, quando você diz, não sei se é, este pensamento não é arquivado. Ou melhor, é arquivado como se não o serviu, não levou ele a virar de costa para Deus. Aí ela tenta outra vez, tenta outra vez. Até que uma hora ela se cansa desse argumento e vai arrumar outro. Entendi. Então, o seu trabalho não é você deixar de olhar para uma mulher, não é você deixar de desejar a mulher, não é você assá-la feia. Seu trabalho é não deixar aquele pensamento se implantar na sua memória. E criar um desejo. E ao se implantar na sua memória com carimbo, ele aceitou, será usado contra você. É igual ao tribunal, tudo que você disser, você poderá e será usado contra você. Entendi. Então eu Mas vejo. fica aí os 5 agregados. Olha, a memória é fatal, hein? Isso. E aí eu lhe pergunto, memória é algo que alguém põe na sua cabeça, igual a ti. Sim. Tá certo? Quem foi aquele presidente dos Estados Unidos que foi assassinado? Kennedy. Presidente Kennedy. Foi? Da onde você tirou isso? Do livro de história. Não, da sua memória. Será que aconteceu? Ah, claro. Será que realmente aconteceu? Mas Tem filme eu vi mostrando! filme, Olha a poxa de Maia. Olha a ilusão sendo criada com a impressão de real. Sim. Então não confie nem na sua memória. Tudo é não sei. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, eu não sei. Tipo se o homem pisou na lua. Não sei. Existe lua? Você já foi lá? Não. Você viu? Você está lá? Não.
Isso é importante, moço. Sabe por quê? Você me fez uma pergunta aí sobre a memória do espírito. Então. O espírito não pode ter memória. Para seguir os ensinamentos do mestre, os espíritos não podem ter memória. Porque para o espírito só existe o agora. O passado passou, acabou. O futuro ainda não chegou. Só existe o agora. E no momento de agora, não tem passado. Mas vou dar um exemplo, por exemplo. Vamos dizer. Acabei de dar um exemplo. Não, mas dá outro então. O arcanjo Gabriel. Que arcanjo Gabriel? Ele tem memória? Que arcanjo Gabriel? Você está vendo ele agora? Você está sentindo ele agora? Não. Então ele não existe. Ele não está no céu agora. Se amanhã ou depois tiver um espírito que diz, naquele momento disser, eu sou o arcanjo Gabriel, ali você está com ele. Ali ele existe. Saiu dali, esqueça ele. Claro. Por quê? Porque senão, enquanto você está com ele, a sua mente está produzindo uma série de informações a respeito dele. E se você aceitar que ele existe, mesmo não estando junto com ele, ou seja, ele não estando presente no seu presente, aquelas informações vão ser usadas agora. E aí você, como tem memória, lembrança de já ter estado com ele, você vai acreditar. E se acreditar, a razão vai, mal educada, vai tornar o seu trabalho de agora pedido, jogado fora. Claro, porque criou um ego e se afastou de Deus. Porque o ego criou verdades. E aí você comungou com ele e se afastou de Deus. Porque se permitiu julgar. Exatamente. Então viva o agora. Qual é o seu agora? Eu, essa câmera, o irmão, essa casa. Só existe isso para você. Só. Não existe mais nada. É verdade. E quando você sair daqui, esqueça tudo isso. Porque nada disso existe. Para você naquele momento. Sim. Quando eu falei do arcanjo, eu queria deixar claro a sua definição de espírito e aquilo que não é espírito. Para dizer, então, se tiver um arcanjo, então ele ainda está com a mente, ainda está com o ego, porque tem um nome. Então ali. Moço, o outro detalhe, eu sei onde você quer chegar, por isso eu estou lhe cortando. Para facilitar, porque muitas vezes vocês não sabem nem fazer a pergunta. É verdade. O que você quer saber é se o arcanjo Gabriel ainda está com o ego humanizado. Uma coisa é o que se fala, outra coisa é como se vive por dentro. Se eu pudesse falar alguma coisa a respeito do arcanjo Gabriel, eu diria para você que eu não sei, porque ninguém conhece o mundo interior do outro. Agora, você quer julgar pelo que fala, da forma que se expressa, ninguém fala nada, moço. Eu estou falando alguma coisa para você? Não, senhor. E para você está me ouvindo, ouvindo, tá? sim, senhor. E o que é esse ouvir? Esse ouvir é Maia. Não, esse ouvir é uma percepção. Quem está ouvindo? A sua mente. Os agregados. Sim. O agregado, a mente. É ela que está ouvindo, não sou eu que estou falando. Nossa. Então, quando você me pergunta sobre o arcanjo Gabriel, se supõe que você está querendo julgar uma mensagem que foi transmitida para você. Julgar, desculpa, a mensagem não, julgar o mensageiro. Pelo que ele falou. Mas ele não falou, você ouviu. E a mente interpretou. E a mente interpretou. E aí a mente vai querer, a partir do momento que Joaquim disse que existe o mundo dos devas, que existe o mundo de espíritos que estão ligados à mente humana, a sua mente já quer julgar aquele mensageiro. Quer enquadrar ele em algum lugar. E classificar. Diga, não sei. Não sei se ele é, não sei se ele não é. E se for, o que importa não é o que ele falou, é a mensagem que ele deixou. Essa mensagem está ligada ao que os mestres ensinaram? Ótimo. Não está? Não me interessa.
Então a gente pode dizer que hoje o Joaquim tem uma mente causando prova para ele mesmo e para quem o escuta. Pergunta 132 do livro do Espírito. É assim que, contribuindo para a obra zelar, ele faz seu próprio avanço. Ou seja, ele guia as provas dos outros e ele vive suas próprias provas. Sim, entendi. Então sempre que eu sinto uma emoção negativa, é culpa minha. Ou positivo. Ou positiva, é Porque culpa... não pode haver negativo sem haver positivo. Nasceu um bebê. Nasceu um bebê. A mãe Grande fica, maravilha. ai, que coisa linda, estou feliz. Pois é. Morreu um bebê, ai, coisa triste, estou deprimida. Pois é, eu acho muito estranho um espírito sofrer porque morreu alguém, né? Um espírita. Alguém que acredita em espírito. Porque sabe que não é morte. Sim. Mas ainda tem espírita que vai botar fogo na sepultura do parente que morreu. Como se tivesse alguém ali. E nesse caso é a mente? Sim, é o hábito humano. É ela. Porque se ele não for colocar fogo, ele vai ser criticado. Você largou sua mãe lá dentro sozinha. Onde já se viu isso, pai Joaquim? Então, forma. O ser humano precisa da forma. A mente humana precisa. Da forma. E ela cria a forma. Ela que cria. Ela que cria. E olha, eu não sou muito de fazer isso, mas aí há uma similitude entre a ciência humana e a ciência espiritual. Por quê? A ciência humana diz que o olho capta energias e essas energias são levadas ao cérebro e a imagem nasce aqui dentro. Sim. Em termos espirituais, eu diria que foi percebido fluido cósmico universal e a mente, o ego, zelou uma imagem. O ego gerou uma imagem para que exista a prova, ver se você vai se apegar àquilo ou não. E aí vem a força de Maia e dá aquela forma, a força de real, ou seja, isso é assim, eu estou vendo. E aí você cai nisso acreditando que aquilo é real. E vira uma unidade com aquilo. Isso. Krishna chama o que é criado pela força de Maia como uma miragem. Algo que você vê onde existe outra coisa. O que existe quando o senhor olha aqui para mim que é outra coisa que o seu cavalo não veria como outra coisa? Meu cavalo não vê nada. Ele vê o que você vê, porque ele é humano. Ele tem uma mente humana. Claro. O que eu vejo, eu não sei te explicar. Porque não tem palavras para você entender o que eu vejo. Tá. Então, se não tente saber o que é. Só diga, não é o que eu estou vendo. Agora, o que é, eu não sei. Sim. Quando o senhor fala a mente que cria a realidade, mas existe também um acordo entre várias mentes concordando no que é visto. Por exemplo, todo mundo aqui vai dizer que ele tem uma cadeira. Xelá? A experiência prova isso. Xelá? Esse é que é o grande problema. O que eu vejo, todo mundo tem que ver. Xelá que todo mundo vê? Quantas vezes você já aconteceu alguma coisa que alguém lhe mostrou, está ali, você não vê? É mesmo. Não. Não existe. Não existe. Além do mais, o que você vê não é só uma cadeira. Você vê uma cadeira de determinada cor, uma cadeira que tem uma determinada forma, uma cadeira que tem uma determinada limpeza. Será que todos estão vendo isso? Entendi. Então veja, isso é outra coisa que a mente cria. A partir do que eu vejo, do que eu vivo, todos estão vivendo. Quando isso não é real. Sabe o que é o mundo para você hoje? Aquilo que você vê. E o seu mundo não é o dele, não é o deste, não é o de ninguém. Porque cada um tem uma visão individual das coisas. E por que tem uma visão individual das coisas? Porque cada um tem uma prova. E a mente, tudo que ela cria é só para lhe servir de prova. Então, aquilo que ela cria, como você vê, que é um dos agregados,
está vinculado à prova que você pediu antes de encarnar. Por isso não pode haver uma visão zelada. Tá certo. E a fatalidade entra na produção do gênero da prova. A fatalidade entra a partir do gênero da prova que você pede, o que Deus queria para teatralizar o gênero de prova que você pediu. Eu vou dar um exemplo. Tá. Se você for assaltado, se alguém meter a mão no seu bolso e levar suas coisas, o que é isso? Pode ser uma teatralização de prova de despossuir, de perder. Pra saber como É uma teatralização. Por isso, há 14 anos atrás, nós estudamos o Evangelho de Tomé. E no Evangelho de Tomé nós diz: as coisas não valem pela sua forma, mas pela sua essência. Essa essência é o gênero de prova que você pediu. Alguém chamar você de mal arrumado, de feio, está colocando em prova a sua vaidade. Está colocando em prova os seus critérios de beleza. Então, é isso que vocês precisam entender. Não ficar preso à situação material que a mente cria ter sido roubado. Mas saber que ali, mesmo que você não consiga definir qual, está presente uma essência que está servindo de prova para você. E que a única resposta que existe para essa prova é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acabou. Seja feito sua vontade. Eu só estou aqui observando tudo. Exato. Até porque não existe um eu, mesmo que existisse um eu, esse eu não tem nada. Como é que, se você não tem nada, como é que vão roubar alguma coisa de você? Então o ladrão é um instrumento da sua prova. O Cristo disse assim: abandone tudo que é seu, doe tudo que é seu aos pobres. Então ele lhe deu o ensinamento de despochua. Você não quer polipático? Deus coloca logo um azeite para lhe mostrar. O ladrão é instrumento de Deus para fazer o despochuir que você não quer fazer. Tá, E vocês ainda criticam ele, ainda sigam ele, além de agradecer. Obrigado, ladrão, por me roubar, porque assim eu posso botar lipático que o Cristo ensinou. Veja, antes que as mentes humanas, que logo toda aquela história azul aqui está de incentivando o químico, está falando para nós não punir. Eu não disse isso. Claro que este é um instrumento de Deus, mas que também está vivendo as provas dele. Se a prova dele for ir para a cadeia, ele vai. E isso não terá problema nenhum. Agora, o que ele não precisa, e o que você, para aproveitar aquele momento, não pode ter, é a raiva dele, é a crítica a ele, o ódio a ele. Que ele seja preso, viva o karma dele. Agora, eu não vou juntar a pena humana o meu apenamento sentimental. Por quê? Porque se eu juntar o meu apenamento, quem vai sair perdendo sou eu. Que não aproveitei aquele momento para pôr em prática o ensinamento do Cristo. Agora, para você chegar a este ponto, existe uma gama de ensinamento de todos os mestres que servem como suporte. Por isso nós temos feito esse trabalho que você me fez a primeira pergunta da vivência espiritualista, que é justamente para dar o suporte para você, vamos dizer assim, não dar força ao pensamento que vai lhe propor criticar quem está lhe roubando. Muita gente ouve o pai Joaquim falar de fatalidade, daí diz assim, tá, então se já tem fatalidade, eu não vou ficar em casa, não vou trabalhar,
e vou ganhar a vida do mesmo jeito. Mas veja, ir para o emprego é uma fatalidade. Você não vai, Deus lhe leva, Deus faz você estar. Então, se você compreender isso, mas se Deus disser faça-se você no trabalho, você vai estar no trabalho. É porque se existe fatalidade, a fatalidade existe sempre. Então, E não adianta nada você assar que não vai fazer, porque o que tiver que acontecer vai ser feito. entendi. Mas, se você tiver este pensamento foi a sua fatalidade daquela hora. Claro. Porque eu não digo que existem momentos de fatalidade. Eu digo que a vida inteira é uma fatalidade. A vida inteira. Por quê? Porque não existe vida, existe encarnação. Por quê? Enquanto encarnado, você está sempre pobre. Não tem, dentro do objetivo da encarnação trazido pelo Espírito da Verdade, não tem um momento que seja o Espírito nasceu para se divertir, o Espírito nasceu para passear, o Espírito nasceu para estudar, o Espírito nasceu para ser pai, para criar família. Não existe isso. Só existe viver vicissitudes e servir ao próximo como instrumento para que o próximo viva as vicissitudes dele. Então só tem isso na vida, não tem mais nada. Se tivesse mais alguma coisa, teria que estar lá. Um dia, quando nós falamos dessa questão do morrer, que Deus sabe a hora que cada um vai morrer, e usei, o espírita não concordou. Aí eu citei a pergunta do livro do espírito. Aí ele disse para mim assim, isso só vale para mortes por doença. Eu digo, aonde está escrito aqui? Que só vale para morte por doença. Conveniência. Isso é você que está escolhendo. Claro. Por quê? Porque você quer arrumar um culpado para a sua morte. Por que a mente humana quer arrumar culpado? Quer arrumar culpado para provar. Para poder julgar. O que acontece? Se você disser que ele não presta mesmo. Mas se você disser que ele não presta, o que você fez? Eu julguei. Não. O que você fez? O que a mente fez quando disse que ele não presta? Causou uma prova. Não. Não sei. Disse que você presta. Sim. Criou uma comparação do seu Ganhou uma vitória, teve um pajé, foi famoso e foi elogiado por ela mesmo. Graças a Deus. A mente quer arrumar culpa nos outros o tempo inteiro para vangloriar-se. Sim, então ela criou uma prova. Vai depender agora como eu vou me sentir. Vai depender agora se você vai aceitar que ele não presta e que você presta, ou se você vai dizer, não sei se ele não presta, ou não sei se eu presto. Eu não tenho condição de julgar ele. Mas como interpretar então, pai Joaquim, aquela parte que Jesus fala assim, se você pensou, você já pecou? Porque, veja, se você pensou, você já pecou. Agora, quando é que você pensa? Quando é que você pensa que ele não presta? Quando eu estou usando a mente. Não. Quando eu quero estar melhor que ele. Não, quando você aceita o que a mente pensou. Lembra o que eu acabei de dizer? A mente não é egoísta. Ela propõe egoísmo. Você se torna egoísta quando você aceita o egoísmo que a mente te oferece. Então, quando ela pensa que ele não presta, ela pensou. Quando você aceita realmente ele não presta, e aí entra o tal do inconsciente, porque muitas vezes você não diz sim, ele não presta, mas aceitou a ideia inconscientemente, sem uma afirmativa tácita. Apenas você não encontra a ideia, você já está aceitando. Aí você pensou. Até então era só a mente pensando. Você aceitou o pensamento da mente. Isso. Mas não pensou. Quando é que você... Aí você pensou. Porque ao aceitar o pensamento da mente, o pensamento foi seu.
Lembra do canonizar? Quem canoniza? Você. É. Por quando? Quando aceita a canonização. Então você só pensa quando você aceita o pensamento criado pela mente. Aí você pensa. Enquanto é a mente que está pensando, é ela que está pensando. Tá. E aí não tem pecado. O pecado só acontece quando você aceita o que o diabo diz. Se fosse assim, Cristo teria pecado naqueles 40 dias no deserto, quando ele foi incitado pelo diabo a fazer algumas coisas. Tá. Então fica a ideia. Se eu penso, então não é só a mente que pensa, porque parece que o pensamento é um mundo Não, você ainda não entende. É, não. Então vamos continuar, que a prestígio deve estar muito caro. Vamos. A mente pensa. A mente pensa. Aí ela joga para você. Isso se torna consciente. Joga para mim esse eu sou quem aí, o ego? Você. Eu, o espírito. Você, aquele que você chamava de espírito, Tá, quando você sabe que tem a pergunta do livro do Espírito, você não sabe mais quem é. Tá certo? É. Então, joga para você. Joga para mim. Se você não diz para ela, não sei, É. aí você diz para ela, não sei, você aceita o pensamento. Aí aquele pensamento é seu. Tá. Se eu vier com um presente para lhe dar, enquanto esse presente estiver comigo, ele é meu. É da Ele mente. só passa a ser seu quando eu lhe entrego. Eu E aceito. você aceita. Sim. Porque se você não aceitar, eu tenho que levar o presente de volta. Então, é na hora que você aceita que você passa a viver o que a mente fala. E na hora que você aceita, mesmo que tacitamente, simplesmente não dizendo não sei, se você não disser não sei, você aceitou, Ah, aí ele passou a ser seu. Aí você pensou. tá, entendi. Mas você não criou um pensamento. Você aceitou o pensamento da mente. E o pensamento da mente passou a ser seu. E quando você pensa, você já está pecando. Exato. Por quê? Porque você já aceitou o que a mente diz. Porque você já ficou de costa para Deus. Concordou? Sabe o que é pecado? Concordar de viver é uma ilusão. Não. Ah. Pecar é ir contra Deus. E quando é que você vai contra Deus? Quando você não ama Deus acima de todas as coisas. Então, se a sua mente diz que ele não presta, você tem que dizer, não sei, eu amo a Deus acima de todas as coisas, por isso não me interessa saber se ele é ou não, se ele presta ou não. Carlos, eu preciso transformar essa atitude em palavras, para que você compreenda. Sim. Mas, veja, isso é algo que você tem que fazer sem acompanhamento. Então. Mas como você ainda não sabe, tente pelo menos usar mais mentalmente agora. Claro. Hoje a gente vai usando das ferramentas que tem, até que delas não necessitamos Até que mais. você desce do barco. Tá. Ou seja... Compreendeu agora o que é descer do barco? Aham. É não precisar usar mais mentalmente os ensinamentos. É seus ensinamentos. Aquilo já se incorporou a você. Ah. E aí você é um sábio. E aí você é o sábio. Porque sábio não é aquele que sabe. Sábio é aquele que pratica o que conhece. Aham. E aquele que sabe é o quê? Aquele que sabe é o doutor, professor da lei, fariseu e hipócrita. Porque para receber o título de ser aquele que sabe, ele já deixou muita gente no chinelo. Né? Na Bíblia está escrito assim, moço. Aham. Louvado seja Deus, que mostra aos simples Aham. o que esconde do sábio. É. Então ser sábio não é prova de que você está de frente para Deus. Entendi. Sábio. Olha os corrimão que eu estou lhe mostrando. Olha os ensinamentos dos mestres influenciando. Influenciando o espírito a viver de acordo com o que é espiritual
mas estando no mundo e não sendo do mundo. Exatamente. Estar você tem que estar, porque esta é a etapa da sua existência. Mas meu reino não é deste mundo, é outro ensinamento do Cristo. Tá. E quando eu falei para você sobre já os ensinamentos dos mestres, Cristo também diz: aquele que constrói sua casa na areia, ou seja, nas verdades humanas que vão mudando constantemente, um dia o mar derruba. Agora, aquele que constrói na pedra sólida, que é o ensinamento do mestre, esses jamais ficará sem casa. Por isso ele diz: quando o sábio descobre uma pérola grande, um grande ensinamento, ele joga fora tudo que ele tem, ele vende tudo que ele tem para poder comprar essa pérola. Joga tudo fora. Tá? Entendi. Então, são ensinamentos para você se prender ao ensinamento e não se prender ao que a mente cria. Tchau, né, filho? Certo. Então, quando a gente se imagina buscando o status de mestre ascensionado, você está caindo na prova da adoração. Da adoração, Ter seguidores, ter fiéis, gente que lhe elogia. Mas se a pessoa tiver só com a ideia de se emancipar e não encarnar mais? Isso é uma das hipocrisias criada pela mente. Porque este certamente vai voltar. Moço, você já leu o Mahabharata? Não. Sabe o que é o Mahabharata? Sim. É a história de toda a filosofia hindu, sim, né? Do Arjuna, dos irmãos do Arjuna e tudo. Sim. E do qual o Bhagavad Gita é um pedacinho. Aham. E aí, né, o Arjuna tinha um irmão que era um ser que vivia para o outro mundo. Aham. Pois esse mesmo ser ainda precisou passar pelo mundo dos Devas pelo menos 2 minutos antes de continuar com o universo. Imagina vocês que ainda pensam com o próprio corpo. Ainda vivem a vida a partir de um eu. Então, não se preocupa agora em alcançar nada. Moço, este é um mundo de provas e expiação. Não é um mundo de realização. Tá certo. O próximo mundo, próximo sentido de encarnação, será um mundo de regeneração. Então será um mundo de se mudar. Aí sim, você vai ter que se mudar. Este é o mundo de você provar que quer mudar. Que sabe que precisa mudar e que quer mudar. Então, a sua realização neste mundo não está em se mudar de jeito nenhum, mas em estar sempre mostrando que quer mudar. Isso alivia, porque aí você vai saber que jamais você vai sair deste mundo e nunca mais encarnar. Até porque todos os personagens bíblicos que um dia foram considerados santos já estão encarnados há muito tempo. Já estão mais de uma vez. Já viveram encarnações e continuam encarnados. Nossa. Inclusive o médium do Cristo, Jesus. Eita. Jesus está encarnado. O médium do Cristo, não Cristo. Só que não é mais um Jesus. Não. É uma pessoa qualquer. É um espírito numa missão qualquer. Pode ser um mendigo no meio da rua. Que passa e lhe pede uma esmola. Que ele pede ajuda. Tá aí uma prova, né? Não é prova. É prova para você. Aí a prova não é dar ou não dar. É ver se você tem benevolência, cruzência e perdão. Sim. Como está no livro do Espírito.
Por lá é deixado bem calo, é tão cala a coisa que o cadeco pergunta, então o senhor desapova a esmola? Ele diz, não, eu não desapovo, você pode dar esmola quando você quiser. Agora, sem ter benevolência, indulgência e perdão, você não praticou caridade. Sim, mas eu falei, tá aí a prova, me referi ao seguinte, o senhor falar que Jesus está encarnado, isso daí vai contra tudo que a gente já... Calo, por quê? Vocês ainda estão esperando Jesus. Por quê? Porque vocês ainda idolatram Jesus. Jesus é só um espírito. Melhor, Jesus foi uma encarnação de um espírito. Claro. E nesta encarnação, aquela encarnação, que o médium não é uma pessoa, é uma encarnação, serviu como médium de Cristo. Cristo, o espírito, o cheiro elevado, que não se chama Cristo, que você não sabe o que é, mas que é o ser mais puro deste sistema. E aí vocês ainda querem que ele volte. Para quê? Me diga, por que a humanidade está esperando a volta de Cristo? O que ela espera nesta volta de Cristo? Que Cristo vai ensinar alguma coisa? Está tudo na Bíblia, deixa ele ler. Que o Cristo vai acabar com os ímpios. Ele acabou da primeira vez? Não. Que o Cristo vai libertar a humanidade daqueles que, como é que fala? Que tiranizam o povo. Ele não fez isso. Ele não lutou contra o exército romano que tiranizava os judeus. Vai lutar agora? Na verdade, poxa, vocês queriam que Cristo voltasse para ir lá, tirar uma foto com ele, botar na parede e dizer, olha, eu tive com Cristo. Mas só, a gente tá para terminar aqui o nosso segundo bloco, Pai Joaquim, para a pessoa em casa assim, entender melhor essa proposta do Senhor. O Senhor falou que o Cristo é igual a qualquer um, foi um Espírito, está encarnado igual a gente acredita que ele já teve suas conquistas. Não, Jesus. Jesus, isso, já teve suas conquistas e hoje ele é como não se tem fosse nenhuma conquista. Um governador do planeta Terra. Esse é o Cristo. Você está misturando então dessa Cristo e Jesus por pote. Vou só completar dentro do que você me pediu da primeira. Qual o recado que fica? É isso mesmo. Se na primeira eu disse para você que você precisa descobrir quem você acha que você é e descobrir o que você quer dessa vida, sim, eu agora lhe digo, se você acha que é um espírito e se você quer para essa vida aproveitar a sua encarnação, não confie em nada que a sua mente quer. Nada. N-A-O-T-I-O. Não, N-A-T-I-O. Não confie em nada, porque a mente existe apenas como tentador. Por mais pura que seja a mensagem, por mais de baseado nos ensinamentos que seja a mensagem que sua mente traga, não acredite nela, porque ela é formada pelos 5 agregados. E revisando só os agregados, tem a forma, sensações, que é diferente do sentimento, que é o que o Espírito sente, percepção, pensamentos e memória. Exatamente. Não confie em nada. Então nós já vamos dizer assim, mostrou o início e o meio. Da próxima vez nós vamos mostrar o fim. Graças a Deus, então. Cagaço. Muita gente ouve o Pai Joaquim falar de fatalidade, daí diz assim, tá, então eu vou, se já tem fatalidade, eu não vou ficar em casa, não vou trabalhar e vou ganhar a vida do mesmo jeito.
Mas de vez ir para o emprego é uma fatalidade. Você não vai, Deus lhe leva, Deus faz você estar. Então, se você compreender isso, mas se Deus disser faça-se você no trabalho, você vai estar no trabalho. É porque se existe fatalidade, a fatalidade existe sempre. Então. E não adianta nada você assar que não vai fazer, porque o que tiver que acontecer vai ser feito. Então. E não adianta nada você assar que não vai fazer, porque o que tiver que acontecer vai ser feito. Ah, entendi. Mas, se você tiver esse pensamento foi a sua fatalidade daquela hora. Claro. Porque eu não digo que existem momentos de fatalidade. Eu digo que a vida inteira é uma fatalidade. A vida inteira. Tudo. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde Porque eu não digo que existem momentos de fatalidade. Eu digo que a vida inteira é uma fatalidade. A vida inteira. Tudo. Então. E não adianta nada você assar que não vai fazer, porque o que tiver que acontecer vai ser feito. Então. E não adianta nada você assar que não vai fazer, porque o que tiver que acontecer vai ser feito. nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado.